Batseba foi a mulher que esteve no centro do maior deslize do monarca mais importante de Israel. Ela foi esposa de Davi e mãe de Salomão, o rei mais próspero da história de Israel. Antes disso, teve uma vida ao lado de outro homem, Urias. A trajetória de Batseba se entrelaça com a narrativa da queda de um homem descrito na Bíblia como alguém segundo o coração de Deus. Sua história está vinculada a um pecado que parecia impune, um erro que ficaria oculto aos olhos humanos, mas que não escapou ao olhar atento de Deus. Neste vídeo, você descobrirá o que realmente a Bíblia revela sobre quem foi Batseba e qual foi sua participação em tudo o que ocorreu. Teria ela sido vítima ou a causadora dessa trama? Assista até o final e compreenda. A Bíblia relata que Batseba era filha de Eliã e neta de Aitofel. Seu nome provavelmente significa o filha de um juramento ou a sétima filha. Também é chamada nas escrituras de Batistuar, que se traduz como filha da abundância. Antes de seu envolvimento com Davi, Batseba era esposa de Urias, um combatente de elite do exército de Israel. As escrituras não fornecem detalhes sobre a vida conjugal de Batseba e Urias, no entanto nas entrelinhas dessa história podemos perceber como era o relacionamento entre eles. O que está registrado é que, em certo dia, Batseba foi vista por Davi enquanto tomava seu banho. Alguns historiadores entendem que ela poderia estar também realizando com o banho um ritual de purificação. Naquele período, Israel estava em guerra. Por outro lado, Davi, apesar de sua reputação como rei guerreiro, não estava envolvido naquela guerra específica. Em vez disso, permanecia em seu palácio, vulnerável a pensamentos e intenções pecaminosas. E aqui chegamos ao trecho mais complexo e doloroso da história de Batseba. A Bíblia relata que Davi, do terraço de sua residência, avistou a linda Batseba se lavando e foi tomado por um desejo ardente por ela. Ele procurou saber sua identidade e, mesmo depois de descobrir que ela era filha de Eliã, um de seus valorosos guerreiros, a neta de Aitofel, um de seus conselheiros mais fiéis, e esposa de Urias, um de seus soldados mais leais, Davi decidiu ignorar tudo e seguir adiante com o desejo do seu coração, ceder à tentação e ser dominado pelo pecado. Fascinado pela beleza de Batseba, Davi ordenou que ela fosse trazida ao seu palácio. Como poeta que era e rei não teve muita dificuldade para se deitar com ela e consumando o adultério. Algum tempo depois, o rei Davi descobriu que Batseba estava grávida. Desesperado para encobrir seu erro, tentou manipular a situação para que Urias acreditasse ser o pai da criança. Para isso, mandou que Urias retornasse a Jerusalém, incentivando-o a ir para casa e se deitar com sua esposa. Se isso acontecesse, o soldado jamais suspeitaria da gravidez de Batseba. No entanto, Urias retornou da guerra mas contudo recusou-se a voltar para casa enquanto seus companheiros permaneciam na guerra, um tolo para com sua esposa mas um guerreiro muito fiel ao com seu rei. Davi chegou a embriagá-lo, mas nem assim ele concordou em dormir em casa. Foi então que Davi afundou-se ainda mais no pecado, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha para ser eliminado. Um abismo chama outro abismo. Após o período de luto pela morte do marido, Batseba tornou-se esposa de Davi. Talvez, em sua mente naquele momento, o rei acreditasse ter solucionado todos os problemas e protegido sua reputação e a honra de Batseba. Tudo parecia oculto e silenciado, mas Deus de Israel, aquele que não dorme e tudo vê, havia testemunhado cada ação e não se agradou disso. O Senhor enviou o profeta Natã para expor a transgressão de Davi e revelar sua miséria. Primeiramente, Natã contou ao rei uma parábola que simbolizava o que havia ocorrido entre Davi, Batseba e Urias. A narrativa foi construída de tal maneira que, antes de perceber que a história refletia sua própria conduta, Davi indignou-se e exclamou: que o homem que cometeu tal injustiça merece a morte. Então disse o profeta: tu o rei é este homem. Ao entender que a parábola se referia a ele, o monarca de Israel lamentou e chorou profundamente. Apesar do arrependimento, as consequências do seu pecado assolaram a vida do rei. Muitas vezes, questiona-se qual foi a real participação e responsabilidade de Batseba nesse episódio.
Afinal, ela foi cúmplice ou vítima? Ao longo dos séculos, estudiosos têm debatido as implicações desse acontecimento trágico. No geral, todos concordam que se tratou de um erro grave e injustificável, mas há diferentes interpretações sobre o papel de Batseba. Alguns pesquisadores sugerem que, como Davi a viu do terraço, o local onde ela se banhava não era totalmente reservado e que talvez ela tenha sido imprudente ou feito isto de forma proposital. Contudo, essa visão é questionável, pois não há nada no texto bíblico que a sustente. O fato de Davi tê-la avistado não indica que ela foi negligente. Não podemos esquecer que o rei possuía uma visão privilegiada da cidade a partir de seu palácio. Além disso, as escrituras enfatizam que todo esse episódio ocorreu num período em que os reis deveriam estar na guerra. O texto posiciona Davi como alguém que estava onde não deveria estar. Talvez Batseba sequer soubesse que o rei estava no palácio e, mesmo que soubesse, não necessariamente teria percebido que ele poderia enxergá-la, observa-la do alto do seu terraço. Afirmar que Batseba foi imprudente é uma conjectura sem fundamento bíblico. Mesmo que tivesse sido, isso não justificaria a atitude de Davi. Outros comentaristas vão além e sugerem que ela pode ter seduzido intencionalmente o rei, mas, novamente, trata-se de especulação sem respaldo nas escrituras. Em nenhum momento o texto a apresenta como alguém que arquitetou um plano de sedução. Pelo contrário, quando Deus enviou Natã para confrontar Davi, a mensagem foi clara ao apontá-lo como o único responsável pelo ocorrido. Não há qualquer repreensão bíblica contra Batseba. Pela lei mosaica, um casal que cometia adultério consensual deveria ser punido com a morte, mas nenhuma penalidade é direcionada a ela. Na parábola contada por Natã, Batseba é simbolizada como uma ovelha indefesa, levada arbitrariamente por alguém mais poderoso. A Bíblia também menciona o lamento de Batseba pela morte do marido. Assim, uma leitura natural do texto indica que ela foi vítima nesse episódio. Davi abusou de sua posição de autoridade para interferir no casamento de Batseba, na vida de Urias e na lei de Deus. Embora o texto não afirme que Davi usou força física contra Batseba, sua conduta foi desprezível. Algumas pessoas questionam por que ela não resistiu ao rei. Naquele tempo, o rei tinha o poder de decidir sobre diversas questões legais, e Batseba estava sujeita à sua autoridade. Davi, que deveria protegê-la, foi o responsável por sua desgraça. Seu comportamento só foi interrompido quando Deus interveio por meio de Natã. Davi, que parecia inatingível, percebeu que era um homem miserável e digno de juízo. O grande Deus é um Deus tão comprometido com sua palavra, que mesmo sendo seu povo escolhido, mesmo assim nunca deixou de expor as falhas do mesmo. Quem tenta retratar Davi como uma vítima parece querer justificar o que é injustificável. Sua história ilustra a diferença entre ele e Saul. Davi errou, mas arrependeu-se sinceramente, onde já Saul buscava desculpas para seus pecados. Mesmo que não tenha sido esses os fatos, podemos tirar algumas lições se analisar cada personagem dessa história. A começar pelo rei, o maior responsável. O texto diz que o rei deveria estar ocupado exercendo seu ofício, mas estava ocioso e a mente vazia é oficina para o diabo. Sobre Urias, quem sabe um homem sempre ausente, ocupado demais com o seu trabalho, quem sabe sua mulher carente, solitária conheceu um poeta que falou aos seus ouvidos tudo o que o ausente Urias não falava. Enfim, sobre Batseba. Por que será que Urias, seu esposo, mesmo ao chegar do trabalho não sentia vontade de ir para casa? Era Batseba uma boa companhia? Ou seria ela uma daquelas esposas que basta o marido pisar na porta ao chegar cansado do trabalho e a mulher começar a reclamar de tudo que está faltando ou de todas as coisas erradas que seus filhos fizeram durante o dia? As consequências foram severas para o rei. Seu filho com Batseba morreu, e sua família enfrentou turbulências. No entanto, mesmo após essa tragédia, Deus cumpriu seus propósitos. No fim, Batseba tornou-se rainha-mãe e seu filho Salomão reinou sobre Israel, provando que, apesar dos erros humanos, a graça de Deus sempre prevalece. O rei Davi aparece no livro de Hebreus citado entre os heróis da fé, isso porque Deus não vê como homem, ele não julga os fatos isolados de nossas vidas e sim o todo.